Meus irmãos, um bom dia para todos nós. Que o céu nos abençoe nesse domingo e em todos os dias de nossa vida. E especialmente hoje, peço a bênção para essa nossa reflexão, para que possa falar com o coração. Como preparação para a nossa oração desta manhã, escolhemos um poema que está no livro, o primeiro livro, Psicografia de Nosso Chico e pelo Espírito de Marta. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes. O pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele, cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito, que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento, que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouve a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos nessa hora, Senhor, suplicar ao Teu coração a bênção da paz, que nossas angústias, que nossos medos, que nossos limites de entendimento, que nossas oscilações de temperamento, que nossas inseguranças, Senhor, tudo isso, nesta hora, tudo isso possa ser aplacado, amansado, para que tenhamos o coração aberto, Senhor, para que tenhamos ouvidos abertos, assim como o surdo e gago que curaste, para que nossa palavra seja destravada, para que os nossos ouvidos se abram. E suplicamos que todas as vibrações que o céu de certo enviará, segundo as nossas necessidades, que essas vibrações, Senhor, possam ir em direção a tantos sofredores nesta hora. Não apenas aqueles que se encontram internados nos hospitais ou em seus leitos, nas suas próprias casas, mas sobretudo, Senhor, para tantas famílias que sofrem a violência que o desemprego fornece, a violência que a fome fornece e a violência, Senhor, dos homens. Que possa ter nesta hora vários pontos de luz e que a Tua misericórdia, Senhor, possa se espalhar. E para terminar, Senhor, peço pela palavra de hoje que os amigos possam, Senhor, e que eu possa me colocar em serviço e que os amigos possam, Senhor, falar o que se faz necessário para minha alma e para todos, Senhor, encarnados e desencarnados, que escutam e que vão escutar.
Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta manhã. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, o povo de Israel fala das visitas de Deus e fala que as visitas de Deus são sempre acompanhadas de presentes. Presentes que não são aqueles que o nosso mundo concebe, mas presentes que são revelações, libertações. Quando Deus se fez presente a Sara, comunicou a ela a gravidez. Quando se fez presente a Moisés na sarça ardente, disse que iria libertar o seu povo. Quando falou a Zacarias, ele revela que haveria de nascer um menino, que seria chamado de João, e que nesse momento, a partir daí, Zacarias ficou mudo até o nascimento de João, que seria aquele que iria preparar o terreno para o nascimento. Mais que isso, para que a palavra do Cristo se fizesse presente. E trouxemos hoje para a nossa meditação o louvor de Zacarias. Eu sempre li esses 2 versículos e sempre fui tomada de uma emoção muito grande, de um sentimento muito forte, assim, de grande consolação, de grande bênção. E que nesses 2 versículos, Zacarias vai falar desse presente de Deus, de que essa visita do céu é sempre acompanhada de um grande presente. Compartilho com vocês esses 2 versículos. Por causa da entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vou repetir, porque acho precioso demais. Por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esses 2 versículos de Zacarias, em que ele faz esse louvor ao céu pela bênção dessa paternidade e pela presença de João Batista, aquele que iria ser o preparador e que foi o primeiro a anunciar o sol nascente. Que imagem bela! O sol amanhece suave e vai se expandindo, vai se estendendo a todos, aos sofredores, aos assassinos, aos perdidos. E vem, como diz aqui, iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Essa metáfora que Zacarias traz de sol nascente para falar do Cristo, a gente encontra em Malaquias, em que fala do sol da justiça, porque vai ofertar a luz da verdade e da alegria que essa aparição trouxe à terra, ao mundo.
E João Batista foi justamente aquele que seria o anunciador da chegada do sol nascente, o sol que nasce do alto e que vem iluminar nossos relacionamentos familiares, que vem iluminar as nossas dores, que vem iluminar nossos afetos, nossos desafios, que vem iluminar nossas relações com os nossos adversários, aqueles que estão na nossa trajetória para nos lembrar da necessidade de transformação de nossas almas. E no livro Ave Cristo, Emmanuel diz que o Cristo é o sol espiritual de nossos destinos. No livro Intervalos, ele diz: Jesus Cristo, o sol espiritual que nos acalenta e só ergue para o grande futuro. E Isaías já falava desse sol, o profeta. O sol não será mais a luz de seu dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, que sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Por isso que quando Zacarias louva esse presente do céu de ser pai de João Batista, aquele que anunciaria o sol nascente, ele diz: por causa da entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos, os nossos pés, pelo caminho da paz. E como diz o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não temos essa percepção da misericórdia. Muitas vezes não sabemos ainda identificar o quanto o envio de almas são expressão da misericórdia de Deus. No livro Mediunidade dos Santos, seu Clóvis fala sobre isso, que em todos os tempos, em todos os lugares do mundo, ele diz que nascem almas que são aquelas que irão defraudar e que estarão em todos os lugares, em todas as pátrias, que podemos chamar de benfeitores, amigos espirituais, anjos, protetores, e que em todos os tempos nascem e renascem para manter e elevar o estado vibratório da Terra. E que em cada tempo, disse o Clóvis no livro Mediunidade dos Santos, vão adaptando a linguagem às necessidades e ao grau de amadurecimento dos homens daquele tempo. E o Cristo, sendo esse sol, eu trouxe hoje, e que Deus me permita falar, da nossa Célia. Célia, que foi mais uma dessas belíssimas expressões da misericórdia de Deus. E as misericórdias de Deus são os motivos de não sucumbirmos. Pensemos na graça do céu que nos oferta tantas almas, que vem em nome desse sol nascente e que vem falar do sol nascente e que vem dizer que toda a trajetória que percorrem são fruto da fidelidade a esse sol, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nos habituamos na escola, no mês de junho, falarmos e relermos o livro 50 anos depois. E o livro 50 anos depois nos apresenta
essa face da lei de Deus, que é uma lei de misericórdia. Usando uma expressão nossa ou de nosso tempo, a lei de Deus tem duas faces. É lei de misericórdia e lei de justiça. Por ser de justiça, ela é misericordiosa. Por ser misericordiosa, ela é justa. Imaginemos o que seria e o quanto não foi da misericórdia de Deus permitir o nascimento de Célia, o quanto que Elvídio, Alba, Ciro Nestório, Cláudia Sabina, Atéria, todos foram agraciados com esse presente de Deus. Porque é sempre assim, segundo o povo de Israel. Sempre que Deus se apresenta, nos traz presentes. Pode nos parecer, num primeiro olhar, que a trajetória de Célia não representou também a ação da misericórdia sobre ela, que ela é a expressão viva da misericórdia de Deus, isso é inegável. Quando falamos e lembramos da trama, e ela, no momento em que tudo acontece, ela já conhecia Jesus, ela revela a sua crença em Jesus como o sol nascente de sua alma, com o seu avôzinho, o amado Naio Lúcius, num dos capítulos mais lindos do livro. E ela diz, e ele, apesar de não entendê-la, e muito sensível que ele era, né? Ele percebeu que ela não estava da mesma forma, que ela tinha feito uma mudança, e pergunta o que tinha acontecido. Ela diz que ela conhecera Jesus e que teve acesso, ela como jovem, já se caracterizava como alguém com uma sede enorme de aprender o que é espiritual, e compartilhava com Naio Lúcio porque ambos tinham a mesma concepção, a mesma afinidade, a mesma maturidade espiritual, porque há coisas que só podem ser faladas e reveladas naqueles que estão nesse mesmo momento, e isso é um respeito da lei, e isso é uma expressão de amor da lei. E por isso ela não havia revelado a Elvídio, seu pai, e ela teve acesso às escrituras do Evangelho pelas mãos de escravos. Junto a Ciro, junto a Nestório, ela pôde conhecer o Cristo. E por já estar com essa certeza, é bom que venhamos a considerar que Célia já era uma alma de grande escola, preparada. Ter o conhecimento do Cristo na presente encarnação foi mais uma expressão da misericórdia de Deus na vida de Célia. E quando tudo foi tramado, Cláudia Sabina fez tudo de forma humanamente perfeita, mudando inclusive suas estratégias, se tornando mais mansa e conseguindo convencer Elvídio do perigo que era o seu próprio marido, Lólio Úrbico. Tudo é tramado, é advertida por Plotina, que não tinha certeza se esse anjo era encarnado ou não, mas que Alba Lucinha, que era alvo de Cláudia, estava escoltada por um anjo. Mas mesmo Plotina tendo ciência disso, as três irão se unir, ela, Cláudia e Atéria. Interessante que, com o mesmo intuito, colocar Alba como uma mulher que tivesse traído Elvídio
e tivesse gerado uma criança, os interesses de cada uma delas era diferente. E a Téria foi a única que pôde estar no momento em que o bebê é colocado junto à Alba. A Téria havia adormecido, entorpecido, na verdade, Alba, e o bebê faz um leve choro. Célia escuta e essa hora é de uma beleza e de nos, por que não dizer, né? Nos cria um grande constrangimento, porque a narrativa de Emmanuel coloca que desde o primeiro momento Célia se coloca de joelhos, implora a Téria, porque ela assume aquele bebê. Ela não sabe o que acontecera, sabia de uma mãe honrada, e aquilo surpreende a Téria. Todo esse momento desse diálogo em que o vídeo chega é, por que não dizer, constrangedor. A mim, muito constrangedor. Porque ela se dirige à Téria, implora a Téria diz, mas e você? Ela diz, eu ficarei com Jesus. Ela já sabia desse sol nascente, esse sol nascente que ilumina destinos, como diz Emmanuel, esse sol nascente que, como o próprio Isaías considerou, não haverá mais noite, não haverá mais escuridão. Ela já conhecia e ela dizia, eu fico com Jesus. E o vídeo chega e ela se antecipa e diz que o menino era dela. Tenta a compaixão do pai, mas ele não consegue. Ele não consegue, naquele instante, renunciar à sua posição social, ele não consegue renunciar à sua figura masculina, ainda ignorante, ainda autoritário, e não suporta. E temos que entender que o orgulho nos cega a alma e ele não suportaria que a sociedade descobrisse o que não era fato, que sua filha havia tido um filho não estando casada. E ela será expulsa de casa. E aí eu gostaria de trazer a misericórdia de Deus na vida de Célia, porque sabemos que Célia é a manifestação da misericórdia do céu. Sabemos. Foi a maior expressão do amor de Deus a todas aquelas almas. Mas às vezes temos dificuldade de perceber, frente às dores das grandes almas, o quanto elas também têm e não poderia ser, porque o céu não abandona nem os pecadores, quanto mais os anjos do céu. Quanto mais uma menina que tinha seus 18 anos quando se viu expulsa da casa. E imaginemos as angústias. Nunca havia saído do seu reduto familiar. Era sensível, meiga, amorosa, justa, acostumada àquele reduto familiar, profundo amor ao pai, honrava o pai, honrava tanto o pai que foi incapaz de desrespeitá-lo. Honrava tanto pai e mãe que panhou para si essa dor, sem ter clareza do que havia acontecido com sua mãe.
apenas se deparou com a cena. Um pequeno que a Téria dizia ser fruto de alba com lólio úrbico. E aí gostaria de trazer uma sequência de proteção do céu. Célia usou durante todo o seu caminho, e a obra Emmanuel destaca, mais de 30 vezes em que Célia busca a oração, e o fato de Emmanuel ter feito esse destaque, e é claro que muito mais vezes ela o fez, mas a persistência desse ato de buscar o amparo divino, de buscar o refúgio desse sol que iluminou e descortinou os caminhos de Célia, foram mais de 30 vezes que Célia fazia a oração. Quando se sentia desalentada, pedindo inspiração em momento difícil, em momentos em que chorou, e foram os momentos mais duros, quando ela vai se ver no caminho com Caio, marido de Ovídia, ela ali foi muito mobilizada. Ela pede ao céu proteção e ela vai ser agraciada com a presença do vovô, que já havia desencarnado. Momento de insônia, em que ela rogava a Jesus que se fizesse cessar por misericórdia. E aqui diz o quanto ela, na solidão, ela buscava a prece. Então tem 2 pontos desse anjo que precisamos cultivar. Primeiro, a sede de conhecimento espiritual. Precisamos ter essa sede, se não a temos. Se a temos, precisamos alargar nossa sede. Porque a sede é a abertura. A sede é a abertura do céu. Porque na nossa trajetória de evolução, nosso caminho, e o Balde diz que essa trajetória, a nossa divinização, é o caminho para esse encontro, para que esse sol se faça 24 horas, mas venhamos a permitir que ele esteja dentro. Essa sede espiritual é muito importante, porque o céu não nos violenta, não nos impõe, não nos constrange. O céu é delicado. Como o seu Clóvis disse no livro Mediunidade do Santo, eles adaptam a linguagem conforme nossa capacidade de escuta, mas sempre nascem e renascem pela misericórdia do céu, que sempre se apresenta com presentes. E a segunda postura de Célia diante da vida foi a oração. Imaginemos uma menina com um bebê no colo, que é expulsa de casa pela dureza de um pai, e nessa hora Célia renuncia à condição de filha, renuncia à condição de Patrícia, renuncia a uma condição social, porque passou a ser uma jovem que perambulava pelas ruas numa trajetória, nem mesmo ela clareada dessa trajetória, mas imaginemos, se pudermos imaginar. E aí a oração foi a grande chave que Célia usou
usou insistentemente, usou naturalmente. No livro 30 Anos com Chico, seu Clóvis colocou uma epígrafe que falava justamente sobre isso. A grande diferença entre a maioria de nós e essas grandes almas é justamente o contato que elas estabelecem com o céu. A busca por esse sol, por esse sol. É essa a diferença. E nós, como já temos essa trajetória viciada, com traços de temperamento, com um entendimento, um funcionamento mental viciado, nossa tendência, diz o Balde, é continuarmos naquilo que já estamos habituados. Mas a vida nos pede essa sede espiritual para que venhamos a pensar diferente. Para isso, precisamos contrariar aquilo que já estamos mentalmente condicionados. E aí Célia nos diz, e Emmanuel destaca no livro, as mais de 30 vezes que Célia, nas circunstâncias mais variadas, mas sempre frente a desafios, sempre frente a desafios, ela utilizava a chave da oração para que o céu a inspirasse, porque havia em todo o seu caminho não apenas o desafio da fome, nem do frio, nem da noite, mas em vários momentos no livro se destaca o cuidado que ela precisava ter com os homens que não respeitariam a figura dela. E hoje damos o nome disso de machismo. Isso é machismo. Mas o que hoje queremos considerar é o quanto a misericórdia divina atuou, agiu e ela permitiu, porque eu usava a oração, ela permitiu e ela tinha inspirações e concordâncias e aceitava figuras que era de pura integração com o céu, que chamamos de samaritanos. Foram 6 samaritanos, porque houve um que se repetiu, houve ainda uma figura do céu, mas que esteve presente o tempo inteiro com Célia, teve presente também junto ao Ovídio, no momento em que o Ovídio expulsa de casa, né, o Lúcio tenta a intervenção, mas ele não consegue escutar. E ainda teve aqui a natureza, uma gruta que por inspiração e informação que ela tinha de conversa com o Ovídio, a fez reconhecer. Bom, a primeira pessoa, logo assim que ela foi expulsa e atravessou, como diz a narrativa, atravessou ruas, praças, receosas de encontrar alguém, aconchegando o pequenino no peito, dirigiu-se a uma casa de judeus, onde uma mulher do povo lhe deu de comer. E dando a ela o que ela necessitava para o pequenino. E eu gostaria de convidar a todos, enquanto vamos falar dessas figuras que foram expressões da misericórdia do céu para com Célia, que venhamos a refletir muito nas nossas ajudas a quem está na rua. Imagina se essa mulher aqui tem muito de nossos pensamentos de como que vai dar comida a quem está na rua. Quem é essa pessoa? O que ela vai fazer? Com esse enjeitadinho, deve ser, como é que tem filho?
Isso é para chamar a atenção do quanto quem encontramos e que nos pede algo de material, quem necessita somos nós. Eu falo isso para os nossos jovens. Quando fazíamos o trabalho de rua, eu falava para eles, lembrando minha mãe. Não sabemos a história dessas pessoas, mas mamãe dizia o seguinte: quando via um jovem, alguém sendo preso, ela dizia: ah, meu Deus, a mãe deve estar sofrendo muito. E se quem está na rua não é alguém como essa alma de Célia, é alguém que tem alguém que ama. Célia foi escoltada por Neo Lúcio. Quantas mães desencarnadas buscam intervir e buscam almas na Terra, encarnadas, que possam dar um pão ao seu filho, que está na amargura, que está no desequilíbrio, que está na droga, que está perdido. Que pode não ser uma alma como Célia, mas é certo que tem grandes almas que velam e que oram, que buscam quem possa dar um pedaço de pão. E essa mulher aqui deu de comer a ela e ao pequenino. Ela continua, deixou a Ponte Fabrício, caminhou ao Léo, procurando alcançar, diz a narrativa, a Ilha do Tibre. E aí no final da tarde ela encontrou uma outra mulher do povo, Orfília, que é descrita por Emmanuel como um semblante alegre e humilde. Uma mulher de coração manso e que Célia intuíra ser uma mulher cristã, pela postura dela, pela forma dela agir. E Célia fez um sinal da cruz e aí elas se entenderam. Elas se reconheceram como seguidoras do sol. Do sol, como diz Emmanuel, que ilumina os nossos destinos. Ela ficou 2 semanas na casa dessa família cristã, o marido Horácio e tio filho Júnior. E ela vai aceitar seguir com Júnior em seu caminho. E durante a trajetória, como ela é de plena consonância com o céu, relembrando o que Emmanuel nos disse, de mais de 30 vezes fazendo a oração, esse 30 aí é mais simbólico, que muito mais fez. O livro, a trajetória está sintetizada em poucas páginas para falar da grandeza de uma trajetória de uma alma. É uma síntese, belíssima síntese, belíssima. Ela começou a perceber que o Júnior não refletia a grandeza do lar. Pararam para dormir e ela pediu que o céu a inspirasse. E ainda antes de amanhecer, ela decidiu largar a companhia do Júnior, largar aquele abrigo e seguir sozinha. E aí ela encontra uma terceira pessoa, mais uma mulher. Mais uma mulher. Essa mulher recolheu por minutos, dando novas provisões. Então, não apenas aquela hora da fome, mas um pouco mais. Guardemos. Podemos representar, na humildade de nossas ações, com o pouco recurso que pudermos oferecer alguma coisa a quem nos pede. E mais um pouco do que um pedaço de pão.
Foi assim que fizeram com ela. Fala em provisão, um pouco mais. Continuou a caminhar, possuída de uma estranha força, como se alguém lhe guiasse os passos, apesar do rumo incerto. Atravessou aldeias pequeninas, onde sempre havia um bom coração a lhe prodigalizar uma gentileza fraterna. Então teve mais gente. Isso é expressão da misericórdia do céu. Guardemos isso. São grandes as misericórdias do céu, diz Jeremias. E são essas misericórdias que não nos fazem sucumbir. Continuou sua encaminhada e um momento já cansada, olha que coisa linda esse encontro dela. Um homem, um cocheiro idoso, chama que ela sente ao seu lado e ela aceita. É a percepção de que esse homem era um bom homem. Na sua humildade, na sua simplicidade e na sua percepção como homem. A percepção da gentileza, a percepção do agrado. E o livro fala de que esse era um dos grandes temores de Célia, encontrar homens que não a respeitassem, como Júnior estava na possibilidade de feri-la. Ele leva ela até um ponto, mas chega um instante que ele foi até muito generoso, porque ele foi a uma subida de uma montanha, deixou, depois ele precisou retroceder. Ela também desejava, diz a narrativa, retroceder, mas um receio imenso de homens impiedosos que não saberiam respeitar-lhe a castidade fez com que ela continuasse com um pensamento em prece. E esse momento aqui deve ter sido muito duro, né? A estrada que ela passava a percorrer corria por um vale apertado. De um lado o oceano, de outro lado uma cadeia de montanhas. E aí vem mais uma ajuda. Essa ajuda foi a natureza. Uma gruta providencial formada por elementos da natureza, em que ela identificou com uma conversa com Neio Lúcio no passado, forrou e agradeceu a Jesus a bênção daquela descoberta. Mas nesse mesmo momento vem um momento muito triste para ela. Ela ouviu um tropel de cavalos e foi em direção. E ela reconhece Caio Fabrício, esposo de Ovídia. E ele a reconhecera. Diz a narrativa que ele tentou se controlar para que os demais homens não se traísse com o reconhecimento de Célia. E aí ele, na tentativa de ter sua consciência talvez menos pesada, lhe oferece dinheiro. E ela diz: Caio, segue em paz o teu caminho, guarda o teu dinheiro, pois uma bênção de Jesus vale mais que 1 milhão de sestércio. Ele partiu e aí ela chorou longamente. Foi um momento muito difícil para Célia, muito difícil. E ela fez um movimento natural, porque Caio trouxe a lembrança ao seu lar. E aí diz Emmanuel que ela foi relembrando momentos de alegria. E foi relembrando, e aí ela foi sendo tomada de uma tristeza muito profunda.
Há memórias, diz o profeta Jeremias, que precisamos trazer à memória lembranças que podem nos levar à frente. E essas lembranças turvaram muito o coração, natural, mas turvaram muito o coração de Célia. E ela chorava e pediu ao céu misericórdia. E aí ela recebeu um grande presente. Porque apesar de caminhar e fazer toda a sua trajetória, rumando, firme, mas sem saber para onde ir, mas firme, porque estava sendo conduzida, ela recebe a graça da presença do avôzinho, um ponto de luz, e ele se apresenta para ela. Uma conversa linda como todas as outras. Eles são almas de afinidade espiritual. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é ligado no céu permanece ligado na terra e em qualquer tempo. Ele diz, inclusive, para ela, revela que o pequenino é Ciro, e ele fala uma coisa muito importante, que nós espíritas precisamos estar sempre atentos a isso. E Emmanuel também nos fala numa mensagem. Nós temos títulos afetivos: filho, pai, mãe, esposo, marido, amigo, primo, cunhado, enteado. Mas são titulações que ele lembra ela, que são titulações que têm apenas um objetivo, e por isso se modificam os títulos. Grandeza do amor, dilatação do amor. Por isso que a reencarnação não destrói os laços afetivos. Porque cada laço afetivo, cada título, primo, tio, avô, pai, mãe, são titulações. Cada título nos suscita um tipo de amor, um tipo de atenção, de cuidado. Então eles se transformam, os títulos, para a grandeza do amor. E por isso ela trazia Ciro junto ao seu peito, por necessidade dele de nascer, mas expressando também uma nova forma de dilatação do amor entre os dois, entre Ciro e Célia. Foi uma conversa linda. E ele diz assim: não desfaleças nas horas mais amargas, pois entre as flores do céu há quem te acompanhe os sofrimentos, fortalecendo as fibras do teu espírito. E ele te fala algo muito importante, guardemos, que é o que o profeta Jeremias nos diz. Filha, não permita que os teus pensamentos voltem ao passado para se eivarem aflições e amaritudes da vida terrestre. O retorno dessas emoções da vida em família foram muito duras para o coração sensível e para a trajetória que ela estava trilhando ali, humanamente sozinha, com um pequeno no colo, que deu a ela força, inclusive, do cuidado desse coração tão maternal. E ele disse: teu sacrifício, filhinha, há de ser para todo o sempre um marco renovador de nossas energias espirituais no grande movimento das reencarnações sucessivas em busca do amor e da sabedoria. E foi. Célia é a expressão da misericórdia de Deus na vida dessas almas. Inclusive dessa mulher do povo que lhe deu provisão. Desses anônimos que nem nome tiveram. Ajudaram um anjo.
e ele diz: abençoo a tua dor. O diálogo continuou. Célia, né, Lúcio fala da grande bênção que é a espiritualização dos amores de nossas almas e diz para ela: continua com a mesma oração e vigilância de sempre, pois Jesus, o sol das almas, não te abandonará no mar proceloso da vida. E ela segue o caminho e mais uma alma samaritana, uma criatura, a acolhe por um dia e ela segue. E aí ela vai encontrar o mesmo homem que estava junto a outros tantos e que a chamou para sentar perto e levou na carreta, numa carroça. Ele outra vez lhe chama, mas agora aqui ele tem nome, é Gregório, e eles já vão conversar como dois grandes amigos. E assim irão, conversarão. Ela aceita a proteção de Gregório. E ele vai seguir, ela vai avistar uma choupana que, como diz o livro, ela é atraída, uma força que foge da razão. A intuição de Célia era profunda, era já algo em sintonia total com o céu, e ela é atraída por essa choupana. E aí vai acontecer mais um dos grandes e maravilhosos encontros. Esse homem que ela vai encontrar, que o livro fala com mais de 70 anos e que naquela época o envelhecimento também se tornava mais real, né? Pelos desafios até materiais de locomoção, de preservação da saúde, porque, como diz Emmanuel, todo o progresso foi criado e autorizado no mundo para que nós tivéssemos mais tempo para meditação, para aprofundamento de nossas almas, para nossa transformação. E aí ela vai conhecer a figura cândida de Lésio Munácio. Esse será uma das grandes comprovações de que os grandes amores se encontram em qualquer tempo, porque é uma força atrativa e das mais belas forças de atração. Eles irão conversar e conviver como velhos amigos, e mais do que isso, né? Ele a acolhe como filha e ele vai orientá-la, ele será aquele que dirá: para a sua proteção, vou te encaminhar para um mosteiro. E aí eu lembro os 2 versículos de Zacarias: por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará. E o sol que fala aqui Zacarias, que desce das alturas, como era pensamento do povo de Israel, ele sempre vem como um presente. E Lésio Munácio foi um presente para Célia. E Célia foi um presente para Lésio Munácio. E combinaram que para que ela fosse protegida dos desequilíbrios dos homens, ela se vestiria como homem, que naquela época era muito fácil. Pelo perfil das vestimentas, seria fácil. E é o que ela vai fazer. Ela vai permanecer sob a proteção de Lésio e depois vai fazer
o encontro com o Pai Epifânio, que terá também como presente do céu a misericórdia de conviver com Célia. O que eu gostaria que hoje nós guardássemos é como o céu, como que Deus nos oferta sempre, sempre samaritanos, almas de grande elevação espiritual, de grande envergadura espiritual, que é essa expressão de sua absoluta misericórdia com o céu, porque nós espíritas precisamos estar muito atentos a isso. É certo que a experiência e que temos que experienciar, por isso cremos na lei da reencarnação e que precisamos nascer e renascer até para que alcancemos o que está no Evangelho, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, não na perfeição de Deus, mas na plena consonância com Deus. Então precisamos experienciar, porque a experiência faz com que nossa alma ganhe virtudes. E como diz o professor Ubaldi, essa mente que está condicionada a padrões de comportamento, ela vira e mexe e ela retorna a esse padrão que é conhecido. E que as experiências da vida, elas vêm nos forçar a transformação, que é a irmandor. Mas estejamos certos de que vivemos sobre a graça divina e ela independe, porque a misericórdia do céu, a misericórdia de nosso Deus nos visitará, nos visita, nos visitou. E a maior expressão dessa misericórdia de Deus foi do alto, vai nos visitar o alvorecer. O Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. O Cristo é o sol espiritual que nos acalenta e só ergue para o grande futuro. Todas as duas, não apenas falas, mas expressões de vida e de experiência do nosso Emmanuel, do nosso Nestório. Guardemos e que venhamos a criar esse hábito de identificar as bênçãos, que são as expressões da misericórdia. Célia foi uma grande misericórdia, uma grande expressão da misericórdia do céu. Mas ela viveu a expressão da misericórdia de Deus frente a essas pessoas, algumas até anônimas, mas que serviram um anjo. Guardemos esse louvor de Zacarias, por causa das entranhas da misericórdia de nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da noite, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. Deus é Pai. E seu Clóvis dizia que ele não temia o julgamento, grande alma de grande escola, porque ele dizia: seremos julgados por um pai. E como um pai julga? Com amor. Por isso a lei de Deus, ela é uma lei de justiça e de misericórdia. Abandonemos a concepção de justiça, olho por olho, dente por dente. Porque, segundo Mahatma Gandhi, seremos uma humanidade de cegos.
E guardemos isso das entranhas da misericórdia de nosso Deus, das entranhas é não poder ser outra coisa, até porque Ele é divino, Ele é perfeito, Ele é imutável, Ele não está sujeito às oscilações do homem. Abandonemos a lei do olho por olho, dente por dente e tenhamos a certeza de que neste tempo e no futuro, sempre, sempre, Deus nos visita com presentes. E os seus presentes são suas expressões de misericórdia. E misericórdia, compaixão com os que sofrem, com os míseros, e somos miseráveis. Que Deus abençoe esse anjo que teve nesta vida o nome Célia Lúcius. E venho a convidá-los a reler essa obra. E precisamos reler e reler e reler, até por uma razão simples. Nós não somos os mesmos de um ano atrás. Então é certo que quando formos reler, algo virá que apesar de termos lido 10, 12, 15, 20, nós não tínhamos percebido porque não tínhamos ainda essa percepção espiritual. Por isso precisamos reler livros. Guardemos que a lei de Deus é lei de misericórdia e de justiça. E nos coloquemos como samaritanos e que venhamos a abrir nosso coração para perceber as misericórdias de Deus sobre cada um de nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, queremos nessa hora, Senhor, frente à total pobreza espiritual, e pobreza aí não é humildade, agradecer por esse anjo que passou pela terra, a nossa Célia, agradecer por tantas almas, Senhor, que se colocam como instrumentos e como aqueles que confirmam o sol de nossas almas, Jesus, nosso Mestre e Senhor, que encarnam e reencarnam. Que todas essas almas, Senhor, algumas até anônimas, e que fazem o papel no lugar que estão e que são esteios e que nos fazem poder caminhar na terra. Abençoa todos, Senhor. E além de pedir a bênção para nossa querida Célia, peço, Senhor, a tua bênção para o fundador de nossa casa, que nos ofertou, Senhor, esse amor incondicional a Ti e a Teu Filho, e que suplicava que acreditássemos no que Ele dizia, que Ele receba, assim como nossa Célia, nossas flores de gratidão. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta noite, dessa tarde, dessa manhã, perdoe-me, que assim seja.